nós estamos aqui na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, onde o advogado e professor de Direito Eleitoral Antônio Augusto Maier dos Santos ministrou uma palestra aos empresários comentando sobre questões eleitorais nesse período, algumas orientações que devem ser obedecidas pelos empresários, tanto no que diz respeito aos recursos econômicos que podem ser aplicados, quanto também questões relativas à coação e eventuais questões que devem ser observadas na hora de ter esse contato com os funcionários dentro das empresas. Professor, foi uma palestra bastante elucidativa. Eu queria perguntar para o senhor o que pode caracterizar, em linhas gerais, um processo de coação do administrador da empresa para os funcionários. Boa tarde. Boa tarde. A coação, ela é um comportamento que tem um aspecto vertical, ou seja, alguém, numa determinada posição, estabelece um mecanismo com relação a outra pessoa em torno, no caso da eleição, do voto. Estabelecendo alguma premissa, tecendo algum tipo de condicionamento para que aquela pessoa ou vote em determinada candidatura ou não vote em determinado candidato ou candidata. A coação sempre tem um elemento que identifica algo que possa significar um elemento de prejuízo àquela pessoa em torno de uma escolha que ela for fazer que contrariar o interesse do coator ou da coatora. E no que diz respeito aos recursos que os empresários podem doar, também existem limites e diversos regramentos a serem obedecidos, né? Sim, a limitação está na lei eleitoral e ela é clara, ela é objetiva, ela é direta. 10% do valor declarado ao imposto de renda. Aquele valor é o limite de doação que a pessoa dispõe para uma eleição. A partir daquele valor, ela estabelece os critérios, se ela quiser doar para um cargo, para 2 cargos, mas desde que obedeça o limite legal de 10%. Não há margem que possa ser superior a esta. É taxativa, 10% do valor declarado. Existem multas, né, obviamente, no caso dessas determinações não serem cumpridas. Existe uma multa que chega a 100% do valor do excesso e, dependendo do contexto, pode gerar, inclusive, abuso de poder econômico que pode culminar na inelegibilidade, ou seja, no impedimento daquela pessoa de concorrer a cargos eletivos.